lá. Começa a liberar palavras proféticas. Começa a liberar palavras proféticas. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Continue, continue. Continue orando em línguas. Continue declarando nesse momento. Começa a liberar palavras sobre o seu futuro. Continue declarando nessa noite. Continue, o Senhor está fazendo coisas poderosas. Oh, eu sinto a atmosfera dos céus nessa noite. Atmosfera de cura, atmosfera de vida, de libertação. Mais, Deus, mais, Senhor. Pai, Senhor, nós sabemos que o Senhor não terminou. Nós sabemos que algo poderoso está acontecendo nessa noite. Mais, Espírito Santo, receba. Pai, nessa noite nós abraçamos a realidade dos céus. Abraçamos a realidade da Tua presença, Senhor. E oramos para que o Teu Espírito venha ministrar sobre os nossos corações nessa noite. Deus, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pela Tua palavra sobre nós, sobre os nossos corações. Visita-nos nessa noite, Senhor, e permita-nos entrar na Tua presença nessa hora, pelo poder que é no santo nome de Jesus, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Aleluia, glória a Deus. Nós tivemos uma manhã tão poderosa, uma manhã tão cheia de vida. E toda vez que nós temos um período de batismo, é um período tão poderoso. A presença de Deus vem, você vê os céus realmente se abrindo e a glória de Deus se manifestando no nosso meio. E tivemos uma palavra poderosa com o pastor Gustavo Paiva. Foi algo assim dos céus mesmo para as nossas vidas. E eu quero encorajar você a assistir depois online essa palavra. Foi muito boa mesmo, amém? Quantos querem mais de Deus? Diga amém. Abra sua Bíblia comigo em Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, glória a Deus. Quantos estão felizes de andar sem máscara? Diga amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O milagre do ano eleitoral, é ou não é? O milagre é forte. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês uma história bastante conhecida e nós queremos aprender com Daniel. Daniel é uma das figuras principais na Bíblia e, para mim, é um exemplo a ser seguido. Eu tenho 3 favoritos no Antigo Testamento: Moisés, Davi e Daniel. Moisés, para mim, porque ele caminhou com Deus de uma forma como eu não vi ninguém caminhar até então. E mesmo assim ele desenvolveu um relacionamento poderoso com Deus. Davi, pela capacidade que ele desenvolveu em caminhar com Deus em meio às guerras, em meio às dificuldades. E ele soube digerir todos os desafios que ele tinha. E Daniel, por viver num ambiente tão hostil à palavra de Deus, num lugar onde não tinha igreja, ele foi levado cativo para a Babilônia. Ele tinha todos os motivos para não ser fiel a Deus, a não ser fiel ao propósito. Ele serve a Deus de todo o seu coração durante toda a sua vida. Então Daniel, para mim, é um dos exemplos talvez mais poderosos para essa geração, porque ele representa alguém que servia a Deus em um reino mundano. Serviu a Deus no reino mais poderoso da terra na época. E durante vários reinos. Muitos reis passaram, mas Daniel permaneceu no mesmo lugar. E eu quero estudar um pouco sobre a história dele. E é importante nós termos isso no nosso coração e aprendermos com o exemplo que ele tem para as nossas vidas, amém? Daniel capítulo 6, versículo 1. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Vamos orar. Pai, eu quero orar nessa noite pedindo que o Espírito
Senhor venha sobre os nossos corações, sobre a nossa mente, o espírito de revelação e de entendimento possa guardar os nossos corações nessa hora. Eu oro para que aquilo que as palavras não podem dizer, que teu Espírito ministre as nossas vidas. Eu peço que o teu reino venha sobre nós, ó Pai, pelo poder que é no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler toda a história, mas eu quero ir parando para que nós possamos analisar de uma forma extremamente poderosa. O rei Dário, a palavra de Deus fala que ele selecionou 120 governantes. Desses 120 ele colocou 3 supervisores e um deles era Daniel. Mas o rei estava tão feliz com Daniel que ele pensou em colocar Daniel acima de todos esses governantes e deixar o reino, Daniel tomar conta do reino. E o que acontece aqui? Eu quero dizer algo bem poderoso para você. Toda vez que você está prestes a mover para um novo nível, os seus inimigos sabem. Toda vez que você está prestes, quando vem um favor de Deus sobre as nossas vidas, há um favor que quer te mover dessa estação para a próxima estação, os seus inimigos sabem. Eles conhecem de alguma forma que Deus tem intento de te abençoar, que alguém quer te abençoar, que alguém quer mover você para uma nova estação. E a palavra nos ensina sobre isso. Os seus inimigos estão de olho na sua promoção. O diabo está de olho na sua promoção. Ele não quer que você chegue para o próximo nível. E aí você pensa, talvez isso é só na vida de Daniel. Não. Em João capítulo 11, versículo 45, a Bíblia nos fala que muitos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Jesus, quando ressuscita Lázaro, o ministério de Jesus vai para um outro nível. E a Bíblia nos diz que, versículo 46, mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do sinédrio. Eles disseram, o que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Versículo 48, se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Os fariseus, eles queriam matar Jesus por pura inveja. Porque Jesus ia tomar o lugar deles. Quando tudo no reino natural, no reino espiritual, está falando sobre posição. Diga comigo, posição. Se Deus te leva para um próximo nível, você vai pegar a posição de alguém. E essas pessoas não querem que você vá para essa posição. E olha o que acontece na vida de Daniel, um paralelo com a vida de Daniel, versículo 4. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivo para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nem lhe falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Olha que incrível o coração de Daniel. Daniel era um homem fiel. Daniel não era desonesto. Daniel não era negligente. O que eu amo com relação a Daniel, geralmente nós estamos na igreja, eu convivo com 2 tipos de pessoas no que tange ao sobrenatural. Geralmente. Tem uma pessoa profética que tudo para ela é demônio, tudo para ela é espiritual, sabe? Tudo para ela é o capeta. Né? E eu tenho a pessoa muito racional, que nada é demônio, nada é capeta, nada é nada. A gente nem sabe por que ele é crente. Tem aquela pessoa que ele é profético, ele falou assim, olha, meu filho está chorando, ou sei lá, as portas estão fechadas, deve ser o diabo, vamos orar. Não, não é o diabo, você não está trabalhando, leva no hospital, faz alguma coisa. Pastor, meu casamento está sendo destruído, o que está acontecendo? Não sei, é porque eu não converso com meu marido, deve ser o diabo. Não, não é o diabo, vai lá conversar com ele. Sabe, tem pessoas que não, eles estão vendo a coisa acontecer, todas as portas estão fechadas, está tudo dando, para tudo dar certo, mas não dá certo. E ele fala assim, não, deve ser a vida, deve ser o racional. Ele não ora, ele não busca. Daniel era diferente. Daniel, ele conseguia combinar o reino espiritual com o reino físico. Daniel era profético, ele era sábio, ele era uma pessoa eficiente, ele era fiel. Ou seja, Daniel, ele é um cara que ele conseguia viver nos 2 mundos. Aqui na nossa igreja, nós prezamos muito pelo poder, amor e sabedoria. Não é só poder, não é só sabedoria e não é só amor. Nós temos que criar uma vida balanceada nesses 3 elementos. Querido, tem coisas na nossa vida que não é sabedoria. Você precisa de poder, você precisa da direção de Deus. Você precisa orar e o demônio vai embora. Demônios não vão embora com conselho. Demônios vão embora com poder. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Sabe, mas tem coisa que não é o demônio, é a sua sabedoria, você não tem discernimento.
Tem pessoas que tem mães que não têm discernimento, pais que não têm discernimento, esposas, maridos que não têm discernimento, pastores que não têm discernimento, não têm sabedoria. E essa falta de sabedoria está destruindo os seus relacionamentos. O diabo fala assim, sabe, quando você está jogando bola, tem sempre aquele jogador de futebol que está ali, que ele jura que ele está jogando alguma coisa, mas os amigos dizem assim, pode deixar que esse é a natureza marca. Entende o que eu estou dizendo? Quem joga futebol sabe, pode deixar que a natureza marca. Ou seja, o cara é tão ruim que ele pode ficar tranquilo, ninguém nem precisa ir lá contra ele, a natureza está marcando ele. Sabe, querido, tem coisas que pessoas, tem gente que com tanta falta de sabedoria que o diabo nem participa mais. O diabo fala assim, pode deixar quieto lá, que esse daí ele vai inventar alguma moda, ele vai falar uma besteira, não precisa nem ir lá. Sabe, querido, tem pessoas que não têm sabedoria, nós precisamos ter esse discernimento. E Daniel, ele tinha essa capacidade. Cara, pensa num cara fiel, um cara honesto, um cara que não era negligente, um cara que buscava a presença de Deus. Eu sinto que na nossa geração nós precisamos ter esses valores. Alguns de vocês oram muito, mas têm pouca sabedoria. Outros têm sabedoria, mas não oram. É por isso que vocês vivem em ciclos. Vocês vivem ali naquele mesmo lugar, naquele mesmo momento. Eu quero dizer algo para você. O seu futuro não é uma garantia, ele é uma recompensa. Você acha que amanhã vai melhorar? Se você não plantou hoje, não vai melhorar amanhã. Amanhã eu vou estar mais próximo de Deus. Se você não começar a orar, ainda que seja 2 minutos hoje, amanhã você não vai estar mais próximo de Deus. Nós temos que começar a tomar passos em direção àquilo que nós buscamos. O seu futuro não é uma garantia. Querido, não é culpa da igreja, não é culpa do irmão, não é culpa da sua família, não é culpa da sociedade. Você tem que tomar atitude. Tem coisas que só você pode fazer. Daniel era esse homem fiel. E olha aqui a palavra do Saulo. Os inimigos foram buscar alguma coisa contra Daniel. É interessante isso, querido. Toda vez que você está prestes a ser promovido, os seus inimigos vão buscar alguma coisa na sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se os seus inimigos forem analisar toda a sua vida, se Deus quer te promover agora, será que eles vão achar tudo em ordem na sua casa? Na sua família, nos seus negócios? Será que o diabo pode ir lá ver o que está acontecendo? Ou você tem tanta coisa errada de trás dos bastidores que é facinho de te derrubar? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Se Deus pode te mover para uma próxima estação, você está bem estruturado, você é fiel, você não é negligente, você é honesto. Olha que interessante, os inimigos de Daniel foram atrás de tudo na vida dele para descobrir como eles poderiam destruir a vida de Daniel. Descobriram que Daniel era fiel em tudo. Versículo 5 fala algo poderoso. Diz o seguinte: finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel. Cara, que tipo de vida é essa? E Daniel não tinha um motivo para alguém acusá-lo. Um motivo. Sabe quantos anos Daniel tinha? 80. Daniel estava na casa dos 80 anos. Um motivo. Buscaram em todos os reinos, em todas as situações. Não tinha nada. Nada na vida de Daniel. E eles falaram, cara, não tem como a gente destruir esse cara. Se continuar do jeito que está indo, o rei realmente vai colocar ele sobre todo o governo. E olha o que eu acho interessante. Então eles arrumam um plano. Eles falam assim, a única forma de nós destruirmos Daniel é atentar contra o relacionamento que ele tem com Deus. Será que seus inimigos podem olhar para você e falar assim, a única forma de destruir esse irmão, destruir você, é atentar contra o seu relacionamento com Deus? Meu irmão, nós deixamos de orar para assistir Big Brother. Nós deixamos de orar para ir comer com alguém. Nós deixamos de ir para a igreja para fazer qualquer outra coisa. Muitos dos nossos inimigos nem vão lutar no nosso relacionamento com Deus, sabe que a gente é fraco. Daniel era diferente. A única forma de destruir Daniel, os seus inimigos chegaram a essa conclusão. Será que os nossos inimigos podem chegar a essa conclusão? A única forma de destruir Daniel era algo relacionado ao seu Deus.
Por isso que eu sinto que nessa geração Deus está levantando novos Daniéis. Nós precisamos de Daniéis mais do que nunca. Mais do que nunca. E assim eles criaram uma ideia. Falaram assim, cara, vamos fazer uma coisa. Vamos chegar em Dário. E vamos conversar com Dário sobre isso. Vamos falar para Dário o seguinte, o rei Dário, você pode assinar um decreto. E durante esses 30 dias, os próximos 30 dias, ninguém vai poder orar a outro Deus, a não ser você que é o rei. Você é rei, cara. As pessoas têm que te adorar como Deus. Dário gostava de Daniel, mas Dário caiu na tentação de se achar ser Deus. E é um outro ponto que eu quero ver com vocês. O versículo 9 diz assim, e o rei Dário assinou o decreto. Dário não fez essa lei para destruir Daniel, mas mal ele sabia que essa lei era para destruir alguém que ele gostava muito. Eu aprendo uma outra coisa aqui muito poderosa. Nossos amigos nem sempre estão no mesmo nível espiritual que a gente. E muitas vezes são os nossos amigos, pessoas que gostam de nós, que vão ser usados pelo diabo para tentar nos destruir. Não diretamente, mas indiretamente. Dário era um bom homem. Dário amava Daniel. Ele não queria prejudicar Daniel, nós vamos ver na história. Ele gostava de Daniel, mas Dário não vigiou. Ele contribuiu para os inimigos. Ele contribuiu para que os inimigos destruíssem a vida de Daniel. E aí nós vamos naquilo que a palavra de Deus fala em Salmo 118, versículo 8. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Muitos de nós, crentes, confiamos em homens. Confiamos em príncipes. Você está na posição que você está porque você acredita que essa pessoa tem algo para te dar. É ele que vai te promover, é ela que vai te promover. Olha, eu vou fazer uma amizade com essa pessoa aqui, porque ele vai me colocar numa posição de destaque. Ele que vai me abençoar. Mas Jeremias 17, versículo 5 diz, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Querido, quantas pessoas, quantos irmãos têm confiado no homem? Existe uma maldição para aqueles que confiam mais no homem do que em Deus. Estão comigo ou não? É por isso que nós temos que aprender a ouvir o que o Espírito Santo de Deus está dizendo. Pessoas te amam, elas querem até te ajudar. Elas até liberaram uma palavra. Mas, meu irmão, só Deus conhece o amanhã. Diga comigo, só Deus conhece o amanhã. Dário, em sã consciência, não ia fazer o que ele tinha colocado, o que os sátrapas fizeram. E eu fico pensando, se Daniel tivesse confiado em Dário mais do que confiado no Senhor, ele estaria decepcionado. Muitos irmãos têm ficado decepcionados. E o problema é, eles confiaram no homem, se deram mal, e agora querem colocar na conta de Deus. Confiaram em homens, confiaram em pessoas, achando, eles vão me ajudar, eles vão me fortalecer. Agora nós queremos colocar na conta de Deus. Mas a gente tem que aprender a ser guiado pelo Espírito. Deixa eu falar algo para você, querido. Muitas pessoas reclamam para mim, Éber, eu sofri muito na igreja onde eu estava, fui abusado por isso, por aquilo. A pergunta que eu sempre faço é, o que Deus estava falando com você na época? O que o Espírito Santo de Deus está falando com você? Não é o que o Espírito Santo de Deus está falando com os outros, mas o que o Espírito Santo de Deus está falando com você? A Bíblia nos fala, em Apocalipse capítulo 3, 6, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. O que Deus está falando com você? A estação na qual você está vivendo agora, o que Deus está falando com você? E um dos maiores desafios que nós temos como cristãos é aprendermos a ouvir a voz de Deus e obedecer à voz de Deus, além da nossa opinião. Quem anda guiado pelo Espírito de Deus
não é enganado. Quem anda guiado pelo Espírito de Deus tem o seu coração que se move. Eu lembro que nos Estados Unidos eu estava numa igreja que eu amava muito, os pastores, a liderança de lá. E eu comecei a orar e eu senti que algo estava errado ali. Eu senti que Deus começou a ministrar no meu coração e falou assim, eu falei assim, Deus, eu gosto muito dos pastores aqui, da liderança que estão aqui. Eu senti que algo estava errado. E eu lembro que eu ia nesse lugar e eu falei, Deus, o que está acontecendo? Por que eu não estou me sentindo parte? Por que as coisas não estão acontecendo? Eu comecei, Deus, eu não estou magoado com ninguém, sabe? Porque eu quero que você entenda, muitas pessoas sentem de Deus e saem de uma igreja quando eles estão magoados. Sabe? É igual tem gente que só pensa em morrer quando a coisa está ruim. Quando está bom, ninguém quer morrer. Quando o casamento está ruim, ele fala, eu acho que não é a pessoa de Deus para mim, sabe? Você não falou isso na lua de mel? As pessoas falam assim, olha, acho que, sabe, não estou sentindo. Não estava magoado com nada, pelo contrário, estava num dos melhores momentos. Aí o Espírito Santo de Deus começou a falar assim, está na hora de você transicionar. Estava nessa igreja nos Estados Unidos, Deus falou, está na hora de você transicionar. Eu tentando, orando, Deus, mais as minhas amizades, mais Deus isso, mais Deus aquilo. Eu falei, Deus, ok, se o Senhor está falando, o Espírito Santo de Deus está mandando comigo. E eu obedeci aquilo que o Espírito Santo de Deus estava me direcionando. Querido, e não foi só eu, várias pessoas naquela estação estavam passando pela mesma situação daquela mesma igreja. Meses depois, essa igreja começa a dizer no púlpito que eles tinham mudado toda a teologia deles, e agora eles aprovavam o casamento homossexual. Eu fiquei muito triste. Você não fica feliz com uma coisa dessa? Eu fiquei muito triste. Coisas começaram a vir à tona. Deus começou a mostrar para onde aquela igreja estava indo. E aí eu fico perguntando, querido, se eu não tivesse ouvido o Espírito Santo, o que Deus está falando com você sobre a sua casa? O que Deus está falando com você sobre os seus amigos? Você está, ele é meu melhor amigo, ele vai me promover, ela vai me promover, querido. O que Deus está dizendo sobre essa circunstância? O que o Espírito Santo está falando com você? O que o Espírito Santo está falando sobre a sua casa? Não é o seu achismo. Daniel com certeza sentiu que Dário queria promovê-lo. Mas Daniel era um homem temente a Deus. Ele sabia que ele precisava ouvir do Espírito Santo de Deus. E olha que engraçado, versículo 8. Versículo 9, o rei Dário assina o decreto. No versículo 10 diz o seguinte, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para a casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Tem um próximo ponto que eu quero trazer com você aqui. Em tempos de luta, Daniel fez o que ele sempre fazia. O que você quer dizer com isso, Weber? Vou fazer uma pergunta. Se hoje você receber uma notícia ruim, você vai mudar o seu ritmo de oração? De jejum? De busca? Se você tem que mudar o seu ritmo de oração, de jejum e de busca, significa que você não está fazendo a coisa certa. Daniel não orou a mais e não orou a menos. Ele desenvolveu um estilo de vida de disciplina e aquilo o manteve sempre em pé diante de todas as tribulações. Salmo 27, versículo 4, Davi fala alguma coisa muito interessante. Ele diz, uma coisa eu pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Diga comigo, todos os dias. E aí Davi diz o seguinte, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no templo. Versículo 5, pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido. Em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo.
Olha o que Davi está dizendo. Davi, eu quero habitar todos os dias na casa do Senhor. Eu quero contemplar a bondade do Senhor. Eu quero buscar a orientação do Senhor. E eu sei que tendo essa disciplina diária de estar na presença de Deus, quando chegar a luta, quando chegar a dificuldade, Ele vai me manter protegido. Mas o que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo uma geração que quer buscar o mínimo possível para que, se a coisa apertar, Deus venha socorrê-lo. Nós queremos buscar, cara, então tem oração na sexta? Bom, então eu vou assim orar 10 minutos só para bater um ponto. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma das histórias, dos contextos mais pesados que eu li na Bíblia está em Provérbios capítulo 1, versículo 20. Eu quero ler com você. Foi algo assim que toda vez que eu leio essa passagem, me dá um temor muito grande. Porque a pergunta que a gente tem que fazer é: o estilo de vida que você está levando hoje é o estilo de vida que garante para você vitória em momentos difíceis? Olha o que a sabedoria diz no Provérbios capítulo 1, versículo 20. Uma história que você nunca leu, nunca prestou atenção. Diz o seguinte: a sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas, nas ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. E o que a sabedoria está dizendo? Versículo 22. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi a minha mão. Versículo 25. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater sobre vocês, como uma tempestade, quando a desgraça os atingir, como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo sem temer nenhum mal. Uau! Que palavra pesada! Quantos querem receber uma promessa dessa de Deus? Quando você me clamar, eu não vou te ouvir. Qual é o problema? Qual é o nosso problema? Nós queremos buscar ajuda quando tudo já está quase perdido. E a sabedoria está dizendo o seguinte: todo dia eu estou te dando uma oportunidade de você seguir o meu conselho, de você me obedecer, de você aprender algo. Deixa eu falar uma coisa para você: é melhor você tentar aprender algo quando você não está sofrendo. Todos os dias eu te dou uma oportunidade. A sabedoria fala assim: vem cá, vem orar, vem buscar, vem aprender de mim. Aí você fala: não, só mais um pouquinho de Instagram. A sabedoria fala: vem cá, vem aprender o ensinamento. Aí você fala: não, mas deixa eu responder essa mensagem no WhatsApp. A sabedoria fala: não, mas vem cá, olha o conselho com relação aos seus filhos, olha o conselho com relação à sua empresa, olha o conselho com relação ao seu relacionamento com Deus. Você fala: não, mas só um pouquinho, porque agora eu acho que eu vou fazer alguma outra coisa, eu vou jogar um pouco.
E aí, quando a dor vem, nós queremos clamar. Mas existe uma promessa de Deus para aqueles que não buscaram sabedoria. Ela diz: eu não vou te ouvir. Corri da sua desgraça. Sempre converso com os casais. Só que o maior problema dos casais, eles deixam para buscar ajuda quando está quase divorciando. Só qual é o problema da maioria dos pais que eu observo? Eles querem atenção, eles querem buscar a atenção do filho quando o filho já não quer mais a atenção deles. Você quer dar atenção para o seu filho, agora ele não precisa mais, ele não quer mais. Você não plantou. Quando é que os jovens, nós vamos estudar sobre finanças? Quando é que nós estudamos sobre finanças? Quando você está em dívida. Quando o 011 está te ligando. Você pensa: rapaz, eu nunca estudei sobre isso. Mas todos os dias, Deus está nos dando uma oportunidade para nós aprendermos algo novo. Para nós desenvolvermos uma disciplina. Diga a pessoa que está perto de você, que ele não deixe para buscar ajuda, conhecimento na calamidade. Sabe por que Daniel estava tranquilo? E Daniel não aprendeu a orar quando o rei Dário assinou o decreto. Ele já tinha criado uma rotina, uma vida de busca por sabedoria, entendimento, relacionamento com Deus há muitos anos. Há muitos anos. Daniel foi fazer, ele sempre fazia. Sempre. Ele tinha uma vida de disciplina espiritual. Uma vida no qual ele buscava a presença continuamente. E olha o que a Bíblia diz: 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não podem ser revogadas. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continuou orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. O rei gostava de Daniel, ele sabia que Daniel era íntegro. Mas mesmo ele sendo rei, não podia fazer nada. É um princípio que eu aprendo aqui, querido. Tem momentos na nossa vida que as pessoas que mais nos amam não podem fazer nada. Seu pastor não pode fazer nada. Seu filho não pode fazer nada. Seu pai não pode fazer nada. Seu cônjuge não pode fazer nada. Ninguém pode fazer nada. E o que você faz? Você se magoa? Você fica chateado com o mundo? O que você faz? Daniel teve uma atitude incrível. Daniel não falou nada. Ele vai para a cova dos leões. Ele passa a noite ali. O rei acreditava que Deus podia fazer algo. O que o rei pôde fazer por Daniel, a palavra nos mostra. Ele não conseguiu dormir. O rei foi forçado a interceder por Daniel. E a Bíblia diz que o rei não conseguiu dormir, jejuou, ele não quis entretenimento. E logo pela manhã, no versículo 19, o rei levantou-se e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz e revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Versículo 21, Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eu aprendo algo bem incrível aqui, querido. Eu fico pensando em Daniel com 80 anos, cerca de 80 anos. Um homem que serviu a Deus a vida inteira. Agora, nos seus 80 anos, tem que enfrentar uma situação dessa.
Já parou para pensar nisso? Talvez você pense assim, eu estou há 20, 30 anos na igreja. Eu estou há 40 anos buscando aos 30 anos e agora eu estou passando por essa situação depois de tanto tempo. Daniel podia ter falado, Deus, brincadeira, né? Talvez estava na hora de eu receber a minha recompensa. Estava na hora de eu descansar. Eu ainda tenho que ir para a cova. Talvez é assim que eu vou morrer. Mas sabe, eu amo do que a palavra de Deus fala em Hebreus, no que ela diz assim, que o mundo não mereceu homens como Daniel. E aí você vê o coração de Daniel, porque Daniel não estava esperando a recompensa dele aqui na terra. Daniel não estava esperando a sua recompensa na terra. Daniel estava esperando a sua recompensa nos céus. 1 Coríntios 15, versículo 9, diz algo poderoso. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Sabe por que muitos de nós estamos ansiosos, depressivos? A nossa fé tem diminuído com relação às circunstâncias da vida. Sabe por que nós estamos desse jeito? Porque você está esperando toda a sua recompensa aqui na terra. Você está esperando que homens dêem a você o devido valor. E se eles não derem? E se você não for promovido? E se as lutas que você enfrenta nunca acabarem? E se a prosperidade que você está esperando não chegar? Você ainda assim vai louvar? Você ainda assim vai continuar fiel? A palavra nos fala que os heróis da fé não viram a recompensa da sua fé em vida. Muitos andam angustiados porque eles estão, cara, que hora que vai ser, que hora que vai chegar. Eu não estou falando que Deus não vai fazer algo na sua vida enquanto você estiver aqui, mas se Ele não fizer? Com certeza Daniel pensou, cara, é meu último dia. Depois de tantos anos buscando o Senhor em fidelidade, não me contaminando, passei a minha juventude inteira. Agora com 80 anos, a forma como eu vou morrer vai ser no meio dos leões. Mas Daniel sabia que a recompensa dele estava além das coisas desse mundo. Vejo muitos cristãos que andam angustiados porque eles estão esperando aqui, da terra, dos homens, a sua recompensa. Mas eu quero dizer para você, querido, se você estiver esperando coisa da terra, você vai se decepcionar bastante. Mas se você estiver esperando dos céus, o Senhor vai te recompensar. É por isso que o Senhor Jesus nos ensina que nós devemos, que nós fazemos com a mão direita, a mão esquerda não pode saber. Para quê? Para que o nosso Pai Celestial nos recompense. Nós vemos numa época de autopromoção tão fora de lógica, pessoas loucas buscando por poder e aparência e influência, pessoas que estão se matando para ser alguém relevante na vida, e elas não servem ao Senhor. E como é que você sabe que elas não querem servir ao Senhor, querido? Eu sei, porque quando vem a decepção, deixa eu falar uma coisa para você, querido, a decepção revela o seu coração. Quando você ouve um não, quando você esperava ser promovido e não é promovido, aquilo revela o que está no seu coração. Se você reclama, é porque você está esperando do homem, não de Deus. Agora, existe a diferença. Quando é um homem que te promove, um homem pode tirar sua promoção. Mas quando é Deus que te promove, ninguém pode tirar de lá. Deus estava mostrando para Daniel que era Deus e não o rei Dário que estava promovendo ele. Era Deus. É engraçado porque na obra, principalmente quando você é pastor, muitas pessoas, elas querem te manipular com oferta, elas querem te manipular com amizade, elas querem te manipular com influência. E elas acham que por dar uma grande oferta ou por fazer algo maravilhoso para nós, pelo menos para mim, elas acham que pode me manipular. Deixa eu falar uma coisa para você, querida. Aprendi algo na vida. Se Deus não tocar nas pessoas para fazer algo, elas não vão fazer.
Se Deus não tocar, Deus usa pessoas. Mas a nossa fonte não pode estar nas pessoas. Nós não podemos esperar do homem, nós temos que esperar do Senhor. Não que você não deva esperar colheita, você tem que aprender a esperar do Senhor. E quando você aprende a esperar do Senhor, sabe o que acontece? Tudo é diferente. Eu já falei para os irmãos. As pessoas perguntam, pastor, como é que você consegue? Converso com outros pastores, falam assim, pastor, como é que você consegue receber cada membro novo como se fosse um coração puro, mantendo um coração puro? Porque você passa algum tempo na igreja, as pessoas elas recebem, elas são abençoadas, são fortificadas, de repente elas somem. Eu já aprendi algo, para muitas pessoas nada é suficiente. Pode dar a sua vida, não vai ser suficiente. Eu falei, é simples. Eu aprendi algo no reino de Deus. Tudo que eu planto, eu colho. Se eu não colher naquela pessoa, eu vou colher em outra. Porque não tem perda no reino de Deus. Sabia disso? Você ajuda alguém que você não... Por isso que o Senhor nos ensina a ajudar alguém que nós nunca vimos. Você ajuda alguém que você nunca viu. Você ajuda alguém sem esperar nada em troca daquela pessoa. Primeiro, o seu relacionamento fica mais leve. Sabe porque muitos relacionamentos que vocês têm estão pesados? Porque vocês vivem esperando algo em troca do homem. E não de Deus que pode fazer algo. Está comigo ou não? Estão comigo? E aí nós observamos algo poderoso. É Deus que nos recompensa. Nós vemos a mão do Senhor poderosa. E aí Daniel responde. Versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz o seguinte: finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Talvez você está machucado e magoado com alguém. Você está buscando a vingança dessa pessoa. Daniel podia, se Daniel fosse alguém que facilmente se ofendesse, Daniel ia para a cova dos leões com amargura. Queria te falar uma coisa para você. Você não quer ir para a cova dos leões com amargura. Eu fico pensando, Daniel podia falar, cara, estou tão chateado com o rei, mano. Servi o cara fielmente, não roubei nada. Eu fui fiel, eu fui honesto, eu não fui negligente. E agora ele assina um decreto desse, ele nem pensou que isso podia atingir a minha vida. Daniel não faz isso. Porque Daniel sabia, de alguma forma, que a luta dele não era contra carne e sangue. Às vezes você está machucado com alguém, meu irmão. Você está atingindo o lugar errado. O diabo está usando pessoas, mas a sua luta é contra o capeta. A sua luta é contra o inimigo. E você está lá achando que olha, fulano me feriu, agora eu vou sair da igreja. Fulano me feriu, agora eu vou sair do emprego. Fulano me feriu, agora eu não consigo mais viver. Eu fui traído da minha empresa. Querido, para de guerrear contra pessoas. Para de lutar contra as pessoas. Você está gastando a sua energia com coisa errada. Você não vai ganhar essa guerra no natural. A sua luta não é contra pessoas. A sua luta é contra forças malignas. E carne e sangue não pode vencer o que é espiritual. Paulo prega, ele fala para Efésios: a nossa luta não é contra a carne, contra seres humanos. Bom, eu acho que ninguém tem mais autoridade para falar sobre isso do que Paulo.
Cara perseguido pelos judeus, perseguido pelo Império Romano. E Paulo fala assim: a minha luta não é contra eles. Eles querem me matar. Eles me colocaram na cadeia. Mas Satanás, eu te vejo aí. E eu vou atingir você, não os seus servos. Isso demonstra maturidade. Poucas pessoas possuem o que nós chamamos de maturidade emocional. Poucas pessoas possuem maturidade emocional. De ver além das circunstâncias, de ver além das pessoas, de ver além dos seus sentimentos. Falaram coisas para você, e você fica com aquilo no seu coração. Te rejeitaram, você fica com aquilo no seu coração. Querido, cresce. Seja um homem espiritual de verdade. Seja uma pessoa espiritual de verdade. Alguém que vê além. Para de achar que alguém que te aleijou. Comece a guerrear contra o seu verdadeiro inimigo. E o nosso verdadeiro inimigo é Satanás. A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Se você é carnal, você nunca vai guerrear nas regiões celestiais. Você nunca vai ver o que está além. Irmão, pensa a sua rejeição. Pensa a sua inferioridade. Pensa a sua falta de perdão. Tem que vencer essas coisas. Quem é facilmente ofendido jamais vai prosperar no reino de Deus. Quem tem espírito de rejeição jamais vai prosperar no reino de Deus. Quem é egoísta não vai prosperar no reino de Deus. É por isso que nós temos uma geração de homens e mulheres que estão 30 anos na igreja, mas ainda são bebês. Porque eles nunca venceram o que tinha que ser vencido. E vencer lá fora é fácil, querido. Quero ver você vencer aqui, ó. Nós vamos começar a nossa escola de reis e sacerdotes esse mês de abril. Uma das matérias é sobre relacionamento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem como comprovar que você é crente sem que você se relacione com alguém. O relacionamento é a manifestação de que nós realmente estamos caminhando com o Senhor. Se todos os seus relacionamentos você tem problema com as pessoas, tem que repensar se você é crente de verdade. Ah, eu não quero me relacionar porque eu fui ferido. Você não ofereceu outra face, não? Então você não cresceu. Ah, eu não quero me relacionar porque me obrigaram a caminhar uma milha. Você não caminhou 2? Então você não é crente, não. Eu já observei que na igreja tem pessoas boas, muitas pessoas boas, mas não crente. Aí você fala, por quê? Uai, bom, se o cara só cumprimenta quem ele gosta, e se tem um irmão na igreja que ele não gosta, ele não cumprimenta, ele não é crente. Se você só ama quem te faz o bem, mas não ora pelos seus inimigos, você não é crente. Você é qualquer coisa, menos crente. Ou seja, são os relacionamentos, e os relacionamentos difíceis, que prova a sua maturidade espiritual. Sabe aquele irmão bonzinho? Aquela pessoa que só te dá alegria? Ele não testa se você é crente ou não. É o canseira. É aquele que você tenta nem cumprimentar quando você chega. É aquele parente que dá show nas festas. É o fofoqueiro da família, é o invejoso da família. Saber lidar e amar aquela pessoa vai desenvolver a sua vida espiritual mais do que 10 anos de teologia em qualquer faculdade do mundo. Relacionamento com seus filhos. Nossa luta não é contra a carne e o sangue. Daniel fala
Rei, eu nunca pequei contra o Senhor. Nunca pequei. Por isso Deus me enviou um anjo. Versículo 23, o rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Eu quero te dar um princípio bíblico aqui. Uma vez eu ouvi alguém falando sobre isso, eu achei interessante, inclusive um ex-macumbeiro. Tudo aquilo que os seus inimigos tentam contra você e não conseguem, volta para eles. Tudo aquilo que os seus inimigos tentam e não conseguem, volta para eles. Deixa eu falar uma coisa para você, fica firme na sua tribulação. Porque a cova que era para você, se você permanecer fiel ao Senhor, se você desenvolver uma vida de disciplina, aquela cova de leões que era para você, vai acabar sendo para os seus inimigos. Alguém lembra da história de Esther? A forca que prepararam para Mardoqueu. Não estou entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Não só isso, eu quero dizer para você, querido, se Deus não te livrar da cova, Ele vai te livrar na cova. Ele vai te livrar lá. Pedro diz algo poderoso sobre as nossas tribulações. Ele fala que nós exultamos, né? Nós exultamos pela recompensa dos céus. Ele diz: ainda que agora por um pouco tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Querido, eu sei, a provação, ninguém fica feliz quando a provação bate na nossa porta. Nós ficamos entristecidos. Mas ele diz assim, versículo 7, 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, 7, ele diz o seguinte: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Eu quero dizer para você que a sua tribulação, a sua luta, não interessa a fase que você esteja vivendo, vai resultar para a glória de Deus. Os seus inimigos vão pagar o preço, ainda que você não peça por eles, ainda que você não ore. Daniel não pediu: rei, seguinte, me livrou, tem como agora, dá para os inimigos agora. Daniel não falou nada. E olha o que o rei diz. O rei decide rapidamente destruir os inimigos. E o rei diz o seguinte: então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos, línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que todos os domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro o persa. As nossas tribulações, as nossas covas, as circunstâncias, aquilo que nos levou para o lugar onde nós não queríamos, eu quero dizer para você, querido, quando Deus te livrar lá, vai resultar para a glória de Deus. As pessoas vão ver que o seu Deus é verdadeiro. Deixa eu falar uma coisa para você, querido: Deus não tem medo de problema, Deus não tem medo de tribulação, Deus não tem medo das nossas covas. Ele fala: te livrar da cova ou na cova, para mim é a mesma coisa. É a mesma coisa. Pelo contrário, livrar na cova vai ser melhor para mim, porque o meu nome vai ser engrandecido. Mas eu quero te encorajar nessa noite: seja fiel.
um hábito de vida com Deus, de oração. Desenvolva um hábito de sabedoria. Busque essa disciplina de caminhar com homens e mulheres de Deus que vão acrescentar na sua vida. Deus não nos chamou para viver de tribulação em tribulação, de provação em provação, mas de glória em glória. Daniel tinha 80 anos. Talvez Daniel pensou assim: cara, tá bom a posição que eu estou sempre entre os top 10. Estava com Nabucodonosor, agora estou com Dário. Mudam reis, mas eu continuo aqui. Mas sabe de uma coisa? Daniel tinha 80 e poucos anos, e ele prosperou ainda mais. Ainda mais. Esses dias eu fui ao aniversário da avó da minha esposa. Ela estava completando 75 anos. 76 agora, né? Mas eu olhando para ela ali, eu pensei: gente, Deus chama Abraão mais ou menos nessa idade, ou não é? Moisés tinha 80. Alguns de vocês nem 40 tem, já achou que a vida acabou. E Deus não pode fazer mais nada. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Nem começou. Quantos aqui tem mais que 80 anos? Levante sua mão. Tem alguém aqui? Olha só. Quase ninguém. Nem começou. Diga a pessoa que está perto de você: nem começou. Eu fico imaginando, Daniel, ele viu coisas, ele viu até a volta de Jesus nas nuvens. Tudo que Daniel fez durante todos esses anos foi para prepará-lo para aquele momento. Quero dizer para você que a sua vida de oração, a sua vida de busca, a sua vida de fidelidade, durante todos os anos, no propósito, tá? Deus ama pessoas que não são movidas por luta. Tem gente que vive sendo movido por luta. Não é que Deus não vai te atender, mas você não vai chegar muito longe não, querido. É bem sincero para você. Mas todos os dias de Daniel, tudo que ele passou na vida, de oração e de busca, o levaram a receber uma visitação angelical. Cara, você já parou para pensar? E quem visitou Daniel foi Gabriel, o mesmo anjo que visitou Maria. Esse homem não chegou lá da noite para o dia. Ele não chegou lá porque ele orava de vez em quando. Ele não chegou lá porque ele buscava de vez em quando. Esse homem chegou lá porque ele construiu algo todos os dias em Deus. E eu ainda estou buscando homens e mulheres que durante anos e anos têm construído algo todos os dias em Deus. Coloque-se em pé nessa noite, eu quero orar com você. Peça ao Senhor que te dê um coração, disciplina, que Daniel desenvolveu. De ser fiel até mesmo correndo riscos. Quero que você ore nessa noite para que Deus te livre do espírito, da mentalidade, da lei do menor esforço. Fala: Deus, eu quero ser intenso, eu quero ser constante, eu quero desenvolver um estilo de vida, Senhor. E se eu precisar ir para a cova dos leões, eu não vou precisar alterar em nada a minha vida de oração, a minha vida de busca, a minha vida de entrega, porque eu já venho desenvolvendo essa vida continuamente. Comece a orar mais, Espírito Santo. Senhor, eu oro por mais nessa noite. Eu oro pela realidade dos céus. Comece a levantar um clamor ao Senhor. Comece a levantar: Deus, me dê um novo coração. Coração fiel. Comece a orar.